Declaro aberta a 10ª sessão ordinária desse Legislativo Municipal. Convido o vereador Pastor Alex para fazer uma leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. Salmo 103, versículo 1. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao Senhor. Amém. Amém. Convido o secretário para fazer a chamada dos vereadores presentes. Boa noite. Presentes os vereadores Antônio Marcos de Souza, Alex Aparecido Soares, Benício Barbosa dos Santos, Gilberto Almeida Gabriel Pereira, Gildo Rocha, Márcio André Alves dos Santos, Márcio Roberto dos Santos, Rodrigo Augusto Lopes e Marcelo de Andrade. Número legal para começar a sessão, senhor presidente. Ricardo, o microfone do Márcio não está funcionando, tá? De acordo com o artigo 104 do nosso regimento interno dessa Câmara Municipal, coloco em votação a ata da sessão anterior. Aprovado. Convido o secretário para fazer a leitura das matérias de expediente. Projeto de Lei 24/2026. Súmula. Fixa o valor mínimo para ajuizamento de ação de execução fiscal, objetivando a cobrança de dívida ativa da Fazenda Pública do Municipal e da outras providências. Projeto de Lei 25/2026. Súmula. Altera a redação do artigo 2º, inciso 1º, alíneas A e B, da Lei nº 2.327/2022 e da outras providências. Projeto de Lei 26/2026. Súmula. Altera o parágrafo 2º do artigo 2º da Lei nº 2.579/2026 para prorrogar o prazo de adesão ao Programa de Recuperação Fiscal, Refis e da outras providências. Indicação Legislativa 44/2026. O vereador Benício Barbosa dos Santos, que o presidente subscreve, no uso das suas atribuições legais e regimentais, com fundamento no artigo 125 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, e após dar ciência ao soberano plenário, bem respeitosamente a presença da excelentíssima senhora Renata Montenegro Balan Xavier, prefeita municipal de Nova Fátima, Paraná, apresentar a seguinte indicação: ao Poder Executivo Municipal, que sejam adotadas as providências necessárias, por meio do setor competente, para a realização de um estudo e possível implementação de medidas que visam a melhoria na fluidez e organização do atendimento dos munícipes no Laboratório São Marcos, em nosso município. Indicação Legislativa 45/2026. O vereador Antônio Marcos de Souza, que o presidente subscreve, no uso das suas atribuições legais e regimentais, com fundamento no artigo 125 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, e após dar ciência ao soberano plenário, vem respeitosamente a presença da excelentíssima senhora Renata Montenegro Balan Xavier, prefeita municipal de Nova Fátima, Paraná, apresentar a seguinte indicação: ao Poder Executivo Municipal, que sejam adotadas as providências necessárias, por meio do setor competente, para a realização de estudos e possível implementação de medidas que visam a isenção de cobrança de taxa de consumo de água da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAE, de Nova Fátima, Paraná. Indicação Legislativa 46/2026. O vereador Alex Aparecido Soares, que o presidente subscreve, no uso das suas atribuições legais e regimentais, com fundamento no artigo 125 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, e após dar ciência ao soberano plenário, vem respeitosamente a presença da excelentíssima senhora Renata Montenegro Balan Xavier, prefeita municipal de Nova Fátima, Paraná,
apresentar a seguinte indicação: ao Poder Executivo Municipal que sejam adotadas as providências necessárias por meio da Secretaria Municipal de Saúde ou setor competente para a realização de estudos de viabilidade, visando a implementação de medidas que garantam maior suporte, acolhimento e organização logística aos pacientes do município que necessitam deslocar-se para outras cidades para consultas, exames, tratamentos ou procedimentos médicos. Indicação legislativa 47/2026. O vereador Benício Barbosa dos Santos, que o presidente subscreve, no uso das suas atribuições legais e regimentais, com fundamento no artigo 125 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, e após dar ciência ao soberano plenário, vem respeitosamente a presença da excelentíssima senhora Renata Montenegro Balan Xavier, prefeita municipal de Nova Fátima, Paraná, apresentar a seguinte indicação: ao Poder Executivo Municipal que sejam adotadas as providências necessárias por meio do setor competente para a viabilidade visando a realização de estudos e execução de serviço de poda de galhos e árvores que estejam obstruindo a iluminação pública em diversos pontos de ruas do município. Indicação legislativa 48/2026. O vereador Gilberto Almeida Gabriel Pereira, que o presidente subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, com fundamento no artigo 125 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, e após dar ciência ao soberano plenário, vem respeitosamente a presença da excelentíssima senhora Renata Montenegro Balan Xavier, prefeita municipal de Nova Fátima, Paraná, apresentar a seguinte indicação: ao Poder Executivo Municipal que sejam adotadas as providências necessárias por meio do setor competente para a instalação de suportes com tabelas completas de basquete, estrutura, aro e rede, visando a adequação das quadras esportivas municipais para a prática da modalidade em todas as quadras do município. Indicação legislativa 49/2026. O vereador Rodrigo Augusto Lopes, que o presidente subscreve, no uso das suas atribuições legais e regimentais, com fundamento no artigo 125 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, e após dar ciência ao soberano plenário, bem respeitosamente a presença da excelentíssima senhora Renata Montenegro Balan Xavier, prefeita municipal de Nova Fátima, Paraná, apresentar a seguinte indicação: ao Poder Executivo Municipal que realize estudos de viabilidade técnica e financeira, visando a aquisição de máquinas para a fabricação de fraldas descartáveis, com o objetivo de atender crianças de famílias de baixa renda, bem como suprir a demanda das creches e centros municipais de educação infantil, CEMEIs, do município. Indicação legislativa 50/2026. O vereador Rodrigo Augusto Lopes, que o presidente subscreve, no uso das suas atribuições legais e regimentais, com fundamento no artigo 125 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, e após dar ciência ao soberano plenário, tem respeitosamente a presença da excelentíssima senhora Renata Montenegro Balan Xavier, prefeita municipal de Nova Fátima, Paraná, apresentar a seguinte indicação: ao Poder Executivo Municipal que entre em contato com o SAAI do nosso município, a fim que sejam adotadas as providências necessárias para realizar e concluir com máxima urgência os serviços iniciados na Avenida Prefeito Ramiro Fraz Martinez, em toda a sua extensão, referente à implantação de novas tubulações de água. Moção 13/2026. O Poder Legislativo Municipal, nos termos do artigo 135 do Regimento Interno, por meio de iniciativa do senhor vereador Rodrigo Augusto Lopes, requer que seja registrada nos anais dessa Casa de Lei a presente moção de aplauso à senhora Marta Beltrane de Oliveira Cassimiro, digna moradora de nosso município. É só, senhor presidente. Passamos para o pequeno expediente. Não havendo vereadores inscritos nem no pequeno nem no grande expediente, passamos para a ordem do dia. Projeto de Lei 24/2026. Fixa o valor mínimo para ajuizamento de ação de execução fiscal,
em primeira discussão, votação, aprovado. Projeto de Lei 25 de 2026, altera a redação do artigo 2º, inciso 1º, a linha A e B, da Lei 2.327 de 2022. Em primeira discussão, votação, aprovado. Projeto de Lei 26 de 2026, altera o artigo 2º, o parágrafo 2º do artigo 2º da Lei número 2.579 de 2026, prorrogação do prazo de adesão do Refis. Em primeira discussão, votação, aprovado. Moção de aplauso número 13 de 2026. Em votação, aprovado. Eu queria pedir a ajuda dos vereadores, aproveitar esse momento. Não sei se mais alguém teve reclamação sobre algumas situações que aconteceram com alguns alunos da Inofa, sobre a questão de protesto. Ninguém mais pedindo, acho que eu fui procurado essa semana, não foi por uma pessoa só, até conversei com a doutora Renata, mesmo sabendo que a Inofa é uma associação que ela é regida por si mesmo, mas ela tem dinheiro público envolvido nessa situação. Então, o que aconteceu? Tinha alguns alunos que estavam inadimplentes, outros que tinham um acordo verbal, que só tinham um vencimento para fazer no meio do ano e no final do ano. Então, essas coisas eram acordadas entre eles. Não concordo que o aluno tem também direito de estar inadimplente e estar usando, mas o que aconteceu foi o seguinte, os alunos estavam inadimplentes e foram mandados por protesto. Então, vamos falar um valor, não vou dizer valor porque eu não sei exatamente o valor, mas vamos dizer que era lá R$1.000, R$1.000, mil e poucos reais. Esses alunos foram negativados no protesto por cada vencimento, que é R$116, cento e poucos reais, se eu não me engano, né, por mês, 155, cada parcela gerou praticamente R$300 de despesa. E não foi protestado o valor que ele devia, e sim cada parcela individual. E daí, assim, um aluno que já está com dificuldade de pagar 150 e pouco, não estou dizendo que ele está certo de estar errado, mas virou R$450. Como que eles esperam que o aluno pague isso? E mais grave, né? Assim, daí ele vai levar essa dívida agora, ficou com o nome sujo, e de repente ele não vai conseguir concluir uma faculdade. A minha pergunta mais é assim, eles tiveram o zelo de chamar esses alunos, fazer um comunicado, dizer, ó, se você não vai, isso não é obrigação, tá? Mas assim, eu acho que como é uma associação, todo mundo paga aquele valor e mantém a associação, será que tiveram o zelo de perguntar para aquele aluno, olha, vai ficar pior, agora você vai pagar lá mais R$3.000 além da sua conta? Então, assim, para mim, eu acho que tinha que ter tido um pouco mais de zelo. Então, o meu pedido hoje, se todo mundo concordar, é um pouco de informação. Quem foi feito isso, se comunicar o aluno por escrito, antes de fazer esse protesto e tudo mais, se todo mundo concordar. Senhor presidente, pode só falar. uma partezinha. Uma pergunta, quem levou para o protesto, foi a diretoria antiga ou foi a nova? Não, por isso que eu estou pedindo os documentos, porque eu não sei. Um fala que é o antigo e o outro fala que é o novo. Então, assim, eu quero as informações para que a gente possa, não vou dizer intervir, porque já protestou, mas para que não faça isso novamente, né? Porque agora quem já foi protestado, já foi. Mas, assim, eu acho uma judiação com os alunos, porque eles vão continuar inadimplentes, e não vão poder entrar no ônibus, porque eles não estão pagando, concordo, é o correto. Só que agora, se ele faz uma correria e vem aqui que está se formando, ele levantaria um dinheiro mais fácil. Agora, R$4.000, mais difícil. Então, assim, o pedido que eu acho que a gente tem que fazer é com relação a informações. Como que procederam, se foi avisado, se foi chamado esses alunos, ou os responsáveis, se todo mundo assim concordar. Mundo de acordo? Ok? Então, em votação? Aprovado, e depois a gente formula ali, se todo mundo quiser assinar junto, que não é uma crítica, vamos deixar bem claro, a gente não está criticando a Enofa, mas como tem dinheiro público envolvido, a gente também tem que estar ciente do que está acontecendo.
Passamos para explicações pessoais, agradecimentos e justificativas a voto. O vereador tem 5 minutos para fazer o uso da palavra. A palavra está com o vereador Gildo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nove vereadores. Boa noite ao pessoal que nos acompanha pela rede Facebook. Senhor presidente, hoje eu quero fazer só os agradecimentos. Quero começar agradecendo ao nosso chefe de pátio, o André, pelo um pedido que eu fiz para ele em zelo do nosso bairro do Areião. Hoje ele foi fazer os seus reparos. Também aqui, senhor presidente, quero agradecer a senhora prefeita pela abertura do protocolo do projeto de asfalto que vai para a Vila Rural, de 2 milhões. E também, senhor presidente, quero agradecer também aqui nosso vereador Marcinho da Saúde, e incluindo também até o Marcinho cabeleireiro, mas aqui o que mais correu atrás, o Marcinho da Saúde, um grande líder da doutora, porque fez com que esses 2 milhões fosse cair no nosso município e beneficiar a vida rural. Então, quero aqui, nesse plenário, agradecer ao Marcinho, que tipo assim, eu vejo como uma pessoa que entrou nessa casa intuito e de trabalhar pelo povo. Parabéns, Marcinho. Parabéns pela sua tua atitude de esforçar, ajudar, correr atrás, porque um projeto de 2 milhões é pouco? Mas com certeza vai ser de grande valia para a nossa Vila Rural. Com essa abertura do protocolo, com certeza agora vai dar a caminhada e vai dar os avanços para o nosso asfalto da nossa Vila Rural. Também quero aqui, senhor presidente, deixar mais uma lembrança para a nossa casa de duas indicações, de dois grandes projetos que foi saído aqui dessa casa para ir para a prefeita, que é o do setor do IPTU, que eu acho que o povo não vai parar de cobrar nessa situação, porque tem muito povo que já está sendo massacrado com esse IPTU, nessa alta de cobertura, de medição de telhado. E também quero aqui, mais uma vez, lembrar e alertar essa casa pelo projeto que se passou nessa casa do autismo. Porque essa semana encontrei com funcionários da nossa casa, que é da prefeitura, as pessoas estão aguardando ansiosamente esse projeto passar nessa casa, para que dê um pouco de paz para eles. Porque tem pessoas que quer levar o filho no médico em Cornélio, não tem com quem deixar, não tem com quem ficar e tem que voltar a trabalhar. Então, eu acredito que esse projeto de lei, passando aqui, dando a total liberdade para que a pessoa folga o tempo que ele tem direito e não ser mexido no salário dele, vai ser de grande valia. Então, fica aqui meu pedido. Se, por exemplo, for esquecido daqui uma semana, 10 dias, eu vou tornar a lembrar dessa casa e que nós trazemos esse projeto para casa, esses dois projetos, que é de grande valia e de interesse da população fatimense. Meu muito obrigado, vereador Marcinho. Deus abençoe. E Deus abençoe o pessoal que nos acompanha pela rede Facebook. A palavra continua livre. Olá, senhor presidente. A palavra está com o vereador Rodrigo. Boa noite a todos os novos vereadores que se encontram presentes nessa casa, quem nos acompanha pelas redes sociais, através do Facebook. Senhor presidente, na data de hoje, quero parabenizar o almoço do Dia das Mães, da Casa da Criança. Eu estava no pátio da igreja hoje a trabalho,
fui convidado, né? Mas acho que todos foram convidados. Eu tinha um compromisso, não pude ir. Mas estive perto lá e eu vi, né? O trabalho de todos, o pessoal da educação, da secretária, Carol, do CRAS, né? De todo o trabalho de todo mundo ali, servindo um almoço ali no Dia das Mães para as crianças da Casa da Criança. E também quero deixar aqui, ressaltar, meus parabéns à diretora Kelly Colono, né? Que é a nova diretora da Casa da Criança. Teve a ex-diretora, né? Teve outras portas abertas, outro município. Aí a gente fica pensando, né? Quem será que vai tomar conta da Casa das Crianças, né? Mas Deus sabe de tudo, né? Entrou a Kelly Colono na Casa da Criança. Vai fazer 3 meses que está lá, vem fazendo um belo trabalho. Tive presente hoje lá e pude acompanhar um pouco o trabalho deles. Então, parabéns a todos envolvidos no almoço hoje dos Dia das Mães, né? E principalmente, né, o aval da doutora Renata, né? Que também estava lá ajudando a servir o almoço para as mães dessas crianças. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. A palavra continua livre. Boa noite, senhor presidente. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra está com o vereador Benício. Boa noite, senhor presidente, os demais vereadores, o pessoal que nos assiste no Facebook. Senhor presidente, eu quero fazer um agradecimento ao deputado Tercílio Turini, que destinou lá uma verba no valor de R$35 mil para que seja feita a castração dos animais, que vai acontecer no dia 17 desse mês agora, um domingo de manhã. Até o deputado ficou de dar uma passada lá na hora lá. Então, eu quero só fazer um agradecimento ao deputado. Só isso, senhor presidente. Obrigado. Deus abençoe. A palavra continua livre. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra está com o vereador Márcio Santos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos 9 vereadores. Boa noite ao pessoal que nos assiste através do Facebook. Senhor presidente, hoje, mais uma vez, acho que a gente se torna até cansativo. Vamos falar do nosso amigo William, secretário de Saúde, ou Vingador. Vamos colocar mais um. Secretário da Educação, perdão. O Vingador. Gente, não sei o que está acontecendo com esse rapaz. Não pode ir contra ele uma vírgula, que ele já quer vingança. Os funcionários estão sendo maltratados. Senhor presidente, é assédio moral o que ele faz com os funcionários. E a doutora não está vendo isso. Eu não sei até que ponto que vai chegar isso. Não sei até que ponto. Dá a impressão que se ele pedir para colocar um copo na pia, a pessoa colocar em cima de uma mesa, ele já quer vingar. Não sei até onde esse rapaz vai chegar. Ele inventa história, ele é cínico, irônico. Ele inventa história para a doutora acredita. Então, gente, eu peço aos senhores vereadores, tudo bem, a doutora está apoiando, tem que apoiar o que a doutora apoia, vocês estão do lado dela, tem que apoiar, mas verifica, investiga. Esse rapaz está ainda além de todos os limites que tem dentro do município. Nós temos que tomar uma atitude, não pode deixar dessa forma. Não dá para deixar dessa forma. E aí, senhor presidente, também gostaria, no mesmo tempo que eu falo isso, gostaria de agradecer a doutora por ela ter feito essa abertura do protocolo lá do asfalto na Vila Rural. Muito obrigado, doutora Renata, por ter ouvido o nosso deputado, ouvido o vereador Gildo, que através do nosso líder aqui na Câmara, líder da prefeita aqui na Câmara, o Marcinho da ambulância. Obrigado, Marcinho, por ter acolhido a nossa emenda, de ter falado com a doutora e ter feito essa abertura do protocolo. Então, eu queria agradecer de coração, isso aí vai ser de grande valia. Talvez não dê para fazer toda a vila, mas é um grande início, é um pontapé enorme, né?
Eu acredito que até terminar isso, talvez a doutora consiga uma outra verba para poder terminar, acabar de asfaltar a vila. Então, gostaria de agradecer a doutora, agradecer ao Marcinho por estar correndo atrás dessa abertura de protocolo. Obrigado, Deus abençoe. Só isso, senhor presidente. A palavra continua livre. Essa palavra, senhor presidente. Palavra para o vereador Marcinho Andrade. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários dessa casa, o pessoal que nos acompanha através da rede social do Facebook da Câmara. Eu queria só deixar registrado, senhor presidente, a chegada de um ônibus para a educação, verba destinada da nossa deputada Luísa Canziani. Queria deixar registrado nos anais da Câmara, mas essa emenda que nossa deputada vem trabalhando sempre e pensando nas nossas crianças e investindo na educação em Nova Fátima. Só queria deixar registrado essa conquista desse ônibus que vai ser usado na educação. Só isso, senhor presidente. A palavra continua livre. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra está com o novo vereador, pastor Gilberto. Boa noite aos nobres vereadores, à mesa, a você que nos assiste pelo Facebook. Que Deus abençoe a cada um. Senhor presidente, quero mencionar alguns assuntos. Eu fiz uma indicação a respeito da cesta de basquete. Inclusive, estive hoje em algumas escolas e algumas escolas ganharam as bolas de basquete e não têm a cesta, né? Então, quero fazer esse pedido à doutora que possa viabilizar essa cesta para que os alunos possam praticar esse esporte que é tão bacana. Com relação ao IPTU, senhor presidente, eu estive conversando com o responsável pela tributação e também estive conversando com o engenheiro da nossa cidade, aqui na cidade, a respeito dessa cobrança do IPTU. Então, eu quero passar uma informação aos quem nos assiste. Não está sendo feito nenhuma cobrança arbitrária, nenhuma cobrança abusiva com relação aos contribuintes perante a lei. Perante a lei que foi feita nesta casa, está tudo em ordem. Quando você faz um projeto de uma edificação de uma casa e você coloca qualquer cobertura, essa cobertura ela é colocada no valor. Ela entra no valor. Então, o IPTU é colocado por cobertura, seja na lei, ou seja, para documentação junto ao engenheiro civil. O que pode se fazer, e que é uma questão do nobre vereador Gildo, essa mudança. Agora, dizer que a prefeitura está cobrando de uma forma abusiva, isso não é verdade. Então, nós precisamos passar isso para as pessoas. Não terminei ainda, Gildo, espera o meu raciocínio. Mas pode, vai, depois eu termino. Vereador, eu só quero que você me entenda que aqui eu não citei a prefeitura. Até fui lá conversar com o setor da tributação. E foi o que eu pedi para a doutora ou um jurídico vir aqui para sentar com essa casa para nós achar uma maneira de resolver a cobertura, não a situação de alvenaria. Porque a cobertura de uma casa, se Vossa Excelência sabe, de uma cobertura de uma garagem de Eternite, ela custa em torno de R$350. A alvenaria em torno de R$1.300. Então, eu quero aqui dizer, não estou falando de alvenaria. Nessa casa, eu vim pedir socorro para a população de cobertura de garagem, talvez um alprendes que tenha dentro do quintal, que as pessoas estão cobrando o preço de alvenarias. E o preço de alvenarias, se o nobre não tem conhecimento, de frente com a minha casa, tem um barracão de quase 300 metros, porque o cara colocou menos, mas é 300 metros de terreno, está se cobrando R$900.
e tem 2 banheiros dentro. Então, não tem alguma coisa que está errado nesse documento. Então, eu não estou falando que a prefeitura, eu estou falando na questão da tributação e na questão de vir a senhora prefeita com o jurídico para essa casa resolver a solução. Obrigado pela parte, vereador. Eu só estou explicando a minha situação. Obrigado. Nobre vereador, o senhor usou a expressão massacrando. Agora aqui. Então, a extensão da casa, que seja garagem, seja edificação ou não, está dentro da lei, está dentro de um processo legal. Então, só explicando a população. Então, deixar isso bem claro, para que não dá impressão. Nós temos aqui vereadores que apresentaram IPTU que com o mesmo valor do ano passado. Então, não houve aumento. E nós temos vereador que teve um aumento. Por quê? Porque ele tem um aumento na sua casa, ainda que seja, mas é uma cobertura. Então, assim, dentro da lei não existe nada ilegal praticado. Tá? Então, a gente precisa deixar isso bem claro para a população. Eu quero fazer aqui, senhor presidente, uma retratação com a situação do Zé. O Zé da Saúde, secretário, foi secretário da gestão passada, e veio uma emenda da doutora Luísa Canziani, e não foi aproveitada essa emenda, na época, devido a um acordo do Conselho Municipal de Saúde, que nós tínhamos acordado que nós não iríamos usar, comprar mais automóvel, pegar automóvel que viesse com contrapartida na época. Então, foi um acordo com o Conselho de Saúde, e a gente achou por bem, naquela ocasião, não pegar esse automóvel. E ficou lá, e agora veio o automóvel para cá. Então, assim, não foi porque o Zé não quis pegar, foi porque o Conselho de Saúde, na época, nós entendíamos que para entrar um, teria que sair um outro, mais velho, sabe? E isso foi colocado em acordo junto com o Conselho de Saúde e também o secretário de Saúde. Com relação à iluminação, as pessoas estão cobrando a questão da iluminação ali do lado do Leila, né, perto do fórum. Essa semana nós estivemos conversando com os técnicos, com o pessoal. Falta só uma questão de documento que o Rodolfo está fazendo, inclusive amanhã me deu essa garantia de que vai estar pronto e vai se fazer essa iluminação. A doutora Renata vai trocar a iluminação que está subindo lá para o posto Primavera, vai ser colocado na praça municipal, na nossa praça central. Então, vai haver esse trabalho com a iluminação no nosso município, que já era para ter sido feito e, devido a alguns problemas, não foi possível. Era só isso, senhor presidente. Deus abençoe a todos. A palavra continua livre. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra com o vereador Marcinho. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores, ao pessoal dessa casa e aos que nos assistem através da rede social Facebook. Senhor presidente, passando aqui para falar sobre a visita que tivemos na última terça e quarta-feira da semana passada, dia 28 e dia 29, ao qual eu e o Márcio Andrade, e também os vereadores Gildo, Márcio, Santos e Benício, fomos a Curitiba para visita e conversa com os nossos deputados atrás de emendas e recursos para o nosso município. E eu quero falar sobre a visita que tivemos, né, ao nosso deputado estadual, ao meu, do Márcio Andrade, ao Luiz Cláudio Romanelli, né, que, como sempre, nos recebeu de uma forma extraordinária, a minha pessoa e a pessoa do nobre vereador Márcio Andrade, onde, mais uma vez, reforça o compromisso com a nossa cidade de Nova Fátima, com a nossa população,
estendendo sempre os votos de estima e sempre se colocando à disposição da nossa prefeita e dos nossos pedidos em prol do nosso município. Convidar também a nossa população e a população das cidades vizinhas para a festa da padroeira de 2026, nos dias 9, 10, 12 e 13, ao qual no dia 9, sábado, teremos a Santa Missa às 19h30, logo após show de prêmios às 20h30. Dia 10, teremos a missa especial em homenagem ao Dia das Mães. Deixa eu só confirmar o horário aqui. No dia 12, tem missa às 19h30 e após a missa, show com Dago Soares. Dia 13, missa às 18 horas, com procissão saindo da Santa. Após a missa, show com o Padre Ezequiel Dalpozo. No domingo, no Dia das Mães, vai ser a missa especial no Dia das Mães, às 10 horas da manhã. Após a missa, o almoço, e após o almoço, o leilão, no dia 10, no Dia das Mães. Estão todos convidados, vai ser uma festa muito linda, uma tradição, né, do nosso município. Então, a gente pede aqui a nossa população que compareça, a população das cidades vizinhas que venham prestigiar essa bela festa. Também falar que no último dia 25/4, ali para baixo do posto de saúde, rompeu uma tubulação, a qual eu entrei em contato com o Clauberto, né, prontamente me respondeu falando que estava com 3 rompimentos na nossa cidade e que faria de tudo para poder estar fazendo o conserto, uma vez que era uma sexta-feira e estava cada vez mais aumentando o fluxo de água lá. E eu fiquei ali com os meninos, né, a gente deu trabalho, foi muito trabalhoso, fiquei ali dando uma mão para eles. Eles terminaram por volta das 20h30 da sexta-feira. Então, a gente vê ali o empenho dos meninos do SAI e quero aqui fazer uma homenagem, sem exceção, a todos, né, desde o Clauberto, o Davi, o Alex, a todos os trabalhadores do SAI, né, o Reginaldo, pelo empenho, né, com o nosso município e sempre atendendo a nossa demanda, a nossa reivindicação sobre os problemas que acontecem no município relacionado à água. Também falar sobre o sucesso que foi o método contraceptivo, o Implanon, que foi um grande avanço, né, no método contraceptivo das mulheres do nosso município, e falar que as mulheres que ainda querem, procure, né, o nosso posto de saúde, procure a enfermeira Natiele Pavan, né, para que entre na próxima turma, já que a procura foi muito grande. Parabenizar a todos os envolvidos, a nossa prefeita Renata, a secretária de Saúde Regiane Góbia e a nossa enfermeira Natiele Pavan, pelo compromisso com as nossas mulheres fatimenses. Agradecer também ao nobre vereador Gildo e ao nobre vereador Márcio Santos, né, por mencionar meu nome em reconhecimento e afirmar mais uma vez o compromisso com todos aqui dessa casa. Aqui, e falar que todos aqui somos um time. E tudo que precisarem da minha pessoa, em prol do município, né, podem contar comigo sempre. A gente está aqui para somar e eu estendo meu braço, minha mão a vocês e a todos os outros nobres vereadores. Também não podia passar em branco e desejar a todas as mulheres, né, no próximo domingo, que será o Dia das Mães, a minha esposa, né, Jane. Eu não tenho mais minha mãe comigo, mas eu desejo a todas as mães, né, do nosso município e que seja uma data comemorativa de muito amor com seus familiares e feliz Dia das Mães. Descontinho, senhor presidente. A palavra continua livre. Peço palavras, presidente. A palavra está com o novo vereador, pastor Alex. Uma boa noite a todos, comentando aqui a mesa, os novos vereadores que estão aqui presentes, e o pessoal que nos assiste por meio da via do Facebook. Presidente, eu quero aqui engrandecer, hoje eu quero engrandecer mais uma vez, não que seja grande, eu acho que um dos maiores mandatos de um prefeito está sendo realizado nesse município, por conta da sua própria visão de município, que ela foi relatada aqui hoje por
3 vereadores, e eu agradeço vocês, por mostrar à população a visão da doutora Renata. Por que eu digo isso? Sem ironia, eu acho que tem que fazer um agradecimento a ela, sim. Sabe por quê? Porque outrora, no outro mandato, um campinho, de, se não falha a memória, 400... Quanto? Mas quantas emendas não entrou? Nossa. Ponte. 5 milhões, mais ou menos, né? O município foi lesado mais ou menos em 5 milhões, porque a emenda foi trazida pela oposição, na época. Uma visão espetacular. Hoje, o vereador que está na casa, ele sendo oposição ou não, ele tem as suas emendas atendidas, e não tem que ser diferente. Eu quero parabenizar o nobre vereador Márcio Santos, parabenizar o nobre vereador Gildo, e parabenizar o Marcinho, que fez essa ponte, né? Não que seria líder da prefeita aqui, ele sabe disso, que cada um de nós temos acesso livre aqui, não temos que ter intermediário, inclusive os que não são do lado, mas eu digo para você uma coisa, é de engrandecer, né? É de engrandecer. Então, parabéns os envolvidos, novo vereador Marcinho, todo mundo, mas a prefeita Renata, ela faz um trabalho espetacular, uma visão tremenda, pensando o pró do município. Outrora não foi assim. Nós sofremos com isso, não, o presidente sabe muito bem disso, nós sofremos com isso, e é preciso ressaltar essa fala nesse momento. Então, parabéns à doutora Renata por essa visão. Amém? Também quero falar, senhor presidente, sobre o Castapete, emenda da deputada Mara Lima, que juntou-se à emenda do novo deputado, não fugiu, Turini, e nós vamos ter no próximo dia 17, né, domingo, o Castapete. O que eu peço, e foi tomado esse cuidado, e queira que corra tudo correto, não aconteça o que aconteceu no último Castapete, que o novo vereador Gildo, eu acho que não sei mais qual o vereador que trouxe na época, conseguiu para o município, e a empresa fez uma lambança. O novo vereador Gildo está aqui, ele pode falar. O emenda veio, o recurso veio, mas muitos cachorros morreram, muitos animais morreram por conta de não ter o cuidado de fazer da forma de não ser profissional. Mas dessa vez a emenda está aí, vai ter o Castrapete, vai ser uma benção, né? Também eu quero aqui falar, senhor presidente, sobre o trabalho do André, que tem sido espetacular. Para embasar mais uma vez, espetacular. Quem tem andar nas estradas que estão sendo feitas, reformadas agora, está uma benção. E aproveitar o inverno, o André tem um projeto de aproveitar o inverno para colocar a estrada em ordem, porque a estrada todo dia, cada chuva vai estragando. Mas agora no inverno chove menos e vai estar sendo feitas as estradas, tem outros locais sendo atendidos aí, e eu creio que no próximo verão, quando vir o tempo da chuva, vai estar mais tranquila a questão de estrada do município, pelo ótimo trabalho do André. Eu fiz aí uma indicação que fala sobre a questão do pessoal da saúde que tem ido para a cidade de fora, mais próxima, aqui Londrina, da Pongas. Eu fui ontem em São Jerônimo fazer um procedimento cirúrgico, e interessante que não é culpa do médico, não é culpa de ninguém, mas por conta de um paciente demorar um pouco mais que o outro, porque tinha que ser as cirurgias, então acabamos saindo de lá ontem, quase 7 horas da noite, em São Jerônimo. Pessoal tranquilo, pessoal alegre, pessoal contente. Agradeço a todos que estiveram ontem lá, né? Todo mundo entendeu, mas mesmo todo mundo entendendo, eu acho que a direção do hospital ou da clínica, ou qualquer que seja, poderia prever alguma situação para que deixar para a secretária da Educação, da Saúde, ou a prefeita, ou quem é responsável por isso, lá e atende, lá o Marcinho sabe como é que funciona lá bem, para mandar o pessoal vir embora, né, mais cedo, e ficar só aquele que ficou até 7 horas da noite lá, né? Mas ontem a questão anímica estava muito boa, né, graças a Deus. Mas o problema existe, né? O problema existe.
Então, seja Londrina, seja Arapongas, essas informações, mas eu acho que tem que sair nossa daqui. Tem que sair da onde? Tem que sair, na minha opinião, da direção do hospital. Conversei contigo sobre isso já esses dias, né? Então, eu acho que tem que ser assim. Também, senhor presidente, eu quero falar da curso de elétrica predial, de eletricista predial, que agora assinou o contrato hoje já para começar. A primeiro momento, 20 alunos vão poder estar estudando na escola Maria Pura, senhor presidente. Mas vou passar uma parte para o pastor Gilberto, vai estar falando um pouquinho sobre isso, né, que ele também está a par, e parabenizar aí a doutora Renata por mais esse momento aí. Essa situação do Senai, que o pastor Alex mencionou, a doutora Renata tem corrido atrás dessa situação para que venha gerar mais emprego aos munícipes da nossa cidade. Ela tem essa preocupação, ela tem esse cuidado. O grande gargalo da nossa cidade é a capacitação às pessoas e às empresas que estão buscando os funcionários no nosso município. Eles precisam de pessoas que tenham o básico, que tenham o mínimo de capacidade para estar trabalhando nessas empresas. E a doutora Renata, ela tem feito esse lindo trabalho, que é procurar gerar emprego para o nosso município, e a forma que ela encontrou, no momento, é capacitando essas pessoas aqui na nossa cidade, para que possam estar trabalhando em Cornélio Procópio, né, na Contrafo e na Eletrotrafo. Então, parabéns, doutora Renata, e a sua equipe. Só isso. Obrigado pela parte, pastor. Só para concluir um comentário seu, pastor, com relação à questão das emendas antigas, o Carlão não aceitou, né? Nós tínhamos um problema com relação à contrapartida. Talvez alguns não tivessem essa contrapartida, nós tínhamos problema com a contrapartida. Teve um período até que nós combinamos que alguns projetos que tivessem contrapartida não era para fazer, que a prefeitura não aguentava, né? Esse projeto que nós conseguimos agora através do Toninho Vante, ele tem 5% de contrapartida. Então, seria injusto ela não querer, né? Mas mais injusto ainda foi ela não querer os 2,5 km de asfalto do que já tinha conseguido, da Itaipu. Ela entrou e já vetou, lá no bairro do Messias. Tudo bem, era só 2,5 km, mas é 2,5 km que nunca mais ia precisar empedrar, nunca mais precisava máquina, era para o resto da vida. Então, eu digo, teve o problema do Carlão não querer, mas teve o problema dela não querer também. Só isso. Obrigado pela parte. Conclui. O senhor decide. Essa questão do assalto dos Messias, eu questionei. Questionei porque a mesma visão que eu tinha lá no passado, na outra gestão, eu continuo com ela. Questionei. Por que eu questionei? Mas o que foi falado? A mesma justificativa que teve o Carlão de falar da contrapartida, apesar que quem pode falar da emenda do Campinho, que não sei se tinha essa contrapartida, e outros emendas também não tinham contrapartida, como ponte. Ponte era o concreto concreto armado. E não aceitou 9 pontes. Era concreto armado, nobre. Né? Tinha contrapartida no concreto armado? Não tinha contrapartida. Não, senhor. Não, senhor. O concreto vinha armado? Não. O asfalto tinha infraestrutura. Bem diferente. A infraestrutura que tinha que fazer no asfalto era inviável pegar o asfalto. Eu questionei. Né? Mas depois trago esse relatório sobre o asfalto para ficar esclarecido dessa forma. Bem esclarecido. Né? Amém? Doutor senhor presidente. Se vocês só para esclarecer para o nobre, o Campinho não tinha contrapartida, porque era inteiro, e as pontes não eram nós construir, ela vinha construída. Então, nós só tínhamos que executar uma de cada vez. Também não tinha contrapartidas, mas tem mais coisas, mas eu não vou nem entrar no mérito da questão. Mas essas coisas não tinham contrapartida. É que o nobre achou que tinha, mas não tinha. Tá? Então, assim, foi só realmente... Não estou dizendo, eu falei para você que essas duas que o pastor explicou em específico, ela não tinha contrapartida. Tinha algumas coisas que nós falamos carro, nós até entramos num acordo aqui de não pedir mais, porque era muito carro e tinha que despender um dinheiro.
Nós até entramos no acordo, tinha algumas coisas que tinha, outras não. Tá ok? Então, nada mais a ser tratado, discutido. Encerra a presente sessão ordinária, convocando uma extraordinária para sexta-feira, às 9 horas, combinado com os nobres, e outra ordinária para o dia 20 de maio de 2026. Boa noite a todos.